todos e todas. Nós estamos dando início a mais uma etapa do projeto edital 48/2024, que é a oficina de audiovisual. E nós temos aqui na monitoria dessa oficina o André, a Cláudia, o Daniel, os três. E como agente cultural nós temos o Pablo, a Thay, a Ana e o João. Tá? Então eu agradeço vocês que vieram. O André, que é o nosso anfitrião, ele vai dar boas-vindas e vai explicar para você porque ele é o responsável pela parte de roteiro. Tá? Nós vamos ter a divisão entre roteiro, a divisão entre captação e edição, e botar a mão na massa mesmo para fazer. Eu não vou dar spoiler, não, porque é bom pegar os textos de surpresa. Mas vocês vão interagir com os agentes culturais, e os agentes culturais interagir com vocês. Eu espero que vocês tenham um domingo excelente. Obrigado pela presença de todos. Com vocês, André. Bom dia. Acho que a maioria já conhece, o pessoal está aqui ontem, Renan, a Gena, são você. Joane? Ah, prazer. Acender a luz? Ah, chique. Então, bom, gente, meu nome é André Ferreira, para quem me conhece, a gente é da área de comunicação social, comunitária, né, jornalista, também temos uma formação aí voltada para o audiovisual e para a linguagem cinematográfica, mais na área de montagem e edição, apesar de ser o segmento que eu menos tenho feito nos últimos tempos. A gente também está aí com as questões de projetos culturais, né? E ações mesmo voltadas à difusão, né? O fortalecimento especialmente da cena independente, né? Da produção independente na nossa região. Então são bastante áreas que a gente acaba atuando dentro desse processo. Que é o caso que nós estamos falando aqui hoje especificamente, porque hoje nós estamos fazendo essa oficina pensando em unir a linguagem audiovisual, a linguagem cinematográfica, com um dos maiores patrimônios que nós temos e que por vezes esse patrimônio ele é dilapidado. Por vezes esse patrimônio é deixado de lado, ele é esquecido, ele não é valorizado, que é a cultura popular. Acho que todos nós aqui, de alguma forma, temos uma relação com a cultura popular, né? Já bebemos da água da cultura popular, né? Já entramos nessa água, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de ver essa cultura popular valorizada. Às vezes nós mesmos não valorizamos como devia, né? E a própria sociedade a gente vê que não valoriza, né? E é essa cultura popular que dentro do arcabouço cultural ela sustenta, né, as várias formas de expressões, né? E nós temos a cidade de Taubaté, por exemplo, já foi, né, no passado não muito distante, a capital da cultura. Não é nem a capital da cultura popular, a capital da cultura. Hoje nós tentamos o título aí de capital da literatura infantil, né? Que aí a gente discute numa outra hora. E temos Monteiro Lobato, mas os próprios escritores nossos não entendem que eles têm um potencial muito forte para trabalhar na literatura infantil. Mas a cultura popular nossa, a gente tem ainda um patrimônio muito rico. Só que esse patrimônio está esfacelando. Recentemente nós perdemos mestres como o mestre Zé Maria, né, Cláudia? Da fundada do Belém. Perdemos, não vai nem ficar lembrando, a mestra, a capitã Joaquina, que esse a gente foi até no velório. Pedrinho Sertanejo. E agora está fazendo um mês, né? Nós perdemos o mestre Pedrinho Sertanejo. A Luísa. O Pedrinho era para estar comendo paçoca aqui, né? Porque ele, toda vez nessa época ele trazia paçoca pra gente. Então essas pessoas
que fortalecem a nossa cultura, que muitas vezes incentivam a gente até a ir para outros campos, porque se você aprende com um mestre a tocar uma violinha, de repente depois você vai tocar um violão, de repente depois você vai tocar uma guitarra, mas a sua base foi lá na cultura popular. Você aprende a tocar um tambor lá com as mestras lá do Bach Mulher, amanhã você está tocando uma bateria de escola de samba, amanhã você está tocando uma bateria de rock. Por que não? Né? Então a gente trabalha com essa valorização, a rede de cidade de comunicação faz 23 anos. Né? Cada um com a sua formação, a Cláudia, o Jefferson, eu. E acho que foi isso que uniu a gente aqui mesmo dentro desse aspecto. Né? Quando foi pensado a rede de cidade de comunicação, foi pensado em valorizar a nossa cultura, especialmente a cultura de base. E por quê? A lacuna é grande. Né? As pessoas estão aí. A gente vê hoje, por exemplo, que nem nós estamos em fase agora de formação de inscrição de projetos culturais. Acho que não é demérito nenhum a gente falar que 70% dos portfólios feitos aqui na nossa cidade, em algum momento tem um registro da TV Cidade. Só que só a TV Cidade dá conta disso? Não. Os próprios grupos hoje, acho que a gente tem que pensar nisso, em fortalecer gente dos próprios grupos para poder eles também produzir, eles também registrar, né? Porque além de chamar nossa atenção também, né, das coisas que vão evoluindo, os grupos evoluem constantemente. Chama a atenção das outras mídias também, e isso acho que é o mais importante. Então a gente trabalhar a questão do documentário, né, que eu acho que o documentário, a gente fala muito de cinema, né, documentário, tem gente que separa cinema e documentário, né? Não, tudo é cinema. Mas ele é o pai da ficção, né? Por exemplo, no Brasil, antes de começarmos ficção, alguém foi lá na Baía de Guanabara, esqueci o nome do cineasta, né? Por isso que eu falo alguém. Você lembra do nome do cineasta? É um cineasta com um nome, acho que até italiano. Foi na Baía de Guanabara e foi registrar a chegada dos barcos lá. É um documentário. Antes do Humberto, né? Não, bem antes do Humberto. É o Segredo. É um sobrenome Segredo. No século XIX. Então ele já estava produzindo um documentário, né? E assim foi a coisa. O próprio Méliès, né, gente? Se você pensar bem, o que ele fazia com aquele registro das cenas, né? Do teatro que ele fazia ali na frente, transformou-se em cinema, né? A câmera parada e a cena se desenrolando naquele quadro só. Então, o documentário também, falando desse quesito de base, falando de uma cultura popular que acaba sendo uma base para tudo que a gente vai criar também, tanto continuar dando vida para isso, quanto criar coisas novas. O documentário funciona assim também. O documentário ele basicamente tem a base de tudo que pode ser produzido. Inclusive o documentário é uma das coisas mais difíceis de serem feitas. Às vezes até é um pouco mais, não que seja fácil, mas principalmente hoje em dia é mais, não sei a palavra para definir isso, mas consegue se fazer uma ficção, um curta, um filme, mas documentário não é para todo mundo, porque ele é muito complexo. Mas tudo que você aprende no documentário você consegue aplicar para qualquer tipo de audiovisual. O documentário também é uma ótima base. Eu acho assim, que na questão do documentário, ele te dá essa segurança até para você depois entrar no ficcional. Né? Quando você tem os elementos com os personagens, com as fontes, né? Depois a questão de criar e trabalhar, interpretar, você já tem uma segurança quando você vem com essa bagagem do documentário.
Para tudo isso, nós construímos sinopse, né? Descrevendo o que a gente queria. A gente fez a argumentação, conforme eu falei para vocês aqui, ó. Geralmente 5 páginas, né? Com as passagens mais importantes do roteiro. Um documentário. Mas a gente tem que fazer isso na ficção também. Né? Não basta a gente ter a parte artística, quando a gente vai dar para a atriz ou para o ator o nosso roteiro. É muito legal ele saber qual a intenção do diretor com o personagem dele. É muito legal ele saber qual, mesmo que ele não tenha noção de tudo, que às vezes o diretor não quer revelar, até para poder ir trabalhar, né, o melhor de cada um. Mas ele sabe qual é o argumento do trabalho que ele está fazendo. Entender, né, ter uma sinopse, ter um entendimento do que se trata a história, né, a questão da storyline. E a gente trabalhar também, daí já é mais a questão mesmo de set, né? A gente ter ali os destaques que a gente quer dar, que é a escaleta. Claudinha, pode mudar aí, por favor? São anotações. Se a gente não tiver a possibilidade de marcar num papelzinho e ir colocando para as pessoas verem, o cara pega um quadro, né? Vai traçando ali o quadro. Aqui nós temos exemplo do roteiro do Jorge Furtado. Esse filme aqui, Ilha das Flores, ele é um clássico, né, do documentário brasileiro. E aqui eu fico até na dúvida, aí só o diretor poderia resolver, se o roteiro foi construído depois ou antes mesmo, né? Acredito que ele tenha feito um trabalho muito forte para entender o lugar onde ele ia, né? E aí fazer esse trabalho. Sobre o fundo preto surgem letras brancas sucessivamente as seguintes frases: este não é um filme de ficção, essa não é sua vida, Deus não existe. Globo, as frases desaparecem, fade e surge um globo girando, como no início de Casa Branca. Sobre o globo aparece o título do filme, Ilha das Flores. Mapas, fusão ou corte para mapas do Brasil, do Rio Grande do Sul até se ler Belém Novo no mapa. Fusão, plantação de tomates. Câmera na mão, avança na plantação de tomates em Belém Novo, em direção a um agricultor japonês parado no centro do quadro, olhando para a câmera. Só esse trecho aqui, a gente já vê a preocupação do diretor, do roteirista, né, em trabalhar toda a etapa, não só da produção, como do pós-produção. Quando ele te dá os fades, a fusão ou corte, ele está dando elementos para o montador, para o editor, que ainda vai entrar, normalmente às vezes depois que tudo já está fechado, né? E eu acho interessante também o roteiro. Eu acho que o roteiro não serve, por exemplo, só para o ator, para ele entender as falas ou a cena em si. Mas eu acho que é interessante para toda a equipe, então, obviamente os atores, também para entender o ritmo de como vai acontecer a intenção do projeto, como você falou no argumento, por exemplo. Se o ator percebe que vai entrar tal coisa, a câmera avança na plantação do Belém, em direção ao agricultor. O ator já sabe qual é a movimentação de câmera, onde ele vai ser pego, o que vai aparecer dele. Às vezes um roteiro é bom até colocar qual enquadramento vai estar, um plano médico, um plano americano, plano G, porque o ator ele sabe o que vai estar acontecendo. A equipe inteira vai saber o que está acontecendo. Então eu acho que o roteiro ele serve tanto para guiar os atores, guiar os produtores e guiar também na pós-produção. Né? E junto com isso, como o Fábio está destacando, deixa eu ver se eu acho que eu faço aqui, que eu não te guardei ele. Muitas vezes a gente precisa desenhar. Tem que desenhar. Porque mesmo que o roteirista escreva, mesmo que o diretor fale, ainda mais no set, a gente estava lá com mais de 40 pessoas no set, toda hora vinha alguém perguntar. A escaleta, né? A storyboard, ele é importantíssimo, inclusive, para a gente saber
aonde posicionar, onde o ator ou a atriz vai se posicionar, ou mesmo a fonte que vai ser entrevistada para o documentário, qual é o plano, que nesse caso é um plano conjunto, né, que vai ser dado. Então aí fala com câmera, com a direção de fotografia. Aqui, ao mesmo tempo que desenha isso para o diretor de fotografia, para o câmera, também está desenhando isso para o som, porque ele sabe que se o diretor está dando um plano de conjunto, a equipe de som, quem vai estar com o boom, por exemplo, vai poder chegar mais próximo. Se ele está num plano mais aberto, ele vai ter que ficar mais longe. Inclusive a pessoa da produção que trabalha com som, né? Som direto, quando segura aquela vara do boom que tem que ficar mais longe, essa cena demora muito, coitada da pessoa, né? Eu já passei por isso. Já passei também. Né? Ficar às vezes 10, 15 minutos sem poder mexer do lugar, com a vara lançada lá na frente, 2 metros longe, para a gente entender. Então muitas vezes tudo isso faz parte do roteiro. Os desenhos, os gráficos, né? as anotações, eles são importantíssimos para a gente poder construir esse roteiro. Tudo isso é parte de planejamento, tudo isso faz parte de pensar o trabalho da melhor forma dinâmica possível. Aqui eu acho que pode passar, Cláudia. Esse já é um roteiro mais técnico. Aqui, por exemplo, já tem as sequências, né? Aonde vai ser a intenção, a Casa do Seu Paulista, o Morro da Providência. São destaques que a gente pode fazer também no roteiro, que ajuda toda a equipe. Né? A mesma coisa. Eu estava com o roteiro agora de manhã lá, infelizmente eu esqueci lá no set, né, o roteiro. E não tinha onde que era o lugar para a gente filmar. Para minha deficiência. Eu já estava pronto. E eu queria já ir para o lugar para já ficar concentradinho ali esperando. Tipo, esperar o diretor chegar, conversar, acertar as coisas com os outros, vai para lá, esquece a coisa, vai para lá. Fiquei lá esperando. Aí a hora que ele chamou, esqueci o cajado. Ele falou, vai tomar café, mas eu não sabia onde que era para ir, eu fui lá tomar café. Só que ele falou, vou pro 7 agora, não, vamos lá, bora. O cajado ficou lá. Na sala da produção, lá no chalé da produção. Se eu já soubesse que o 7 ia ser lá perto da fonte, antes de tomar um café já tinha levado o cajado lá. Parece besteira, mas tudo isso, 5 minutos que atrasa um, 5 minutos que atrasa o outro. Custa, né? Custa. Se a gente pensar que um capítulo, por exemplo, de novela, lá está fazendo uma novela independente, no Brasil custa mais ou menos de 500 a 1 milhão de reais, um capítulo só. O planejamento ele se mostra muito importante tanto na questão financeira, porque muitas vezes, principalmente independente, a gente acaba usando o dinheiro do próprio bolso para fazer as coisas. Aluga uma locação, pega equipamento emprestado, aluga equipamento. E essa questão do planejamento, faltar algumas coisas, uma ou outra acontece, é normal. Mas a falta do planejamento muitas vezes faz com que a gente precise de mais diárias, faz com que uma gravação de 1 hora se torne completamente estressante, vire 5 horas e gere intrigas com problemas. E o planejamento é fundamental para que tudo ocorra da melhor forma possível, inclusive para que o resultado da obra também seja o melhor possível. Então, qual é a dica que eu dou para a gente já ir finalizando essa parte do roteiro aqui? Puxa, tem vontade de fazer uma produção, documentário que seja um filme de ficção. Escreva. Na segunda oportunidade, você escreveu, contou a história, você está pensando nos diálogos. Ponha os diálogos da melhor forma possível, separados a estrutura do ator 1, ator 2. Antes disso tudo,
coloque ali a intenção, o lugar, a locação que você pensa, se é interna, se é externa, se é no dia de chuva, se é no sol, se você vai usar uma câmera na mão, se você vai usar uma câmera no tripé, se você vai ter uma luz natural, se você vai ter uma luz artificial, mesmo que seja em espaço aberto, às vezes precisa. Nós vamos gravar no bosque ou na caverna, né? Aconteceu isso com a gente, nós temos um filme na caverna. Nós levamos 14, né, lanternas. Porque a gente foi antes de visitar o lugar e viu que não daria uma iluminação legal, apesar de a gente querer penumbra. Isso que você citou. Para o nosso olho, estava perfeito. Só que nós fizemos o teste antes. Fomos ao local. Isso é muito importante também, ter uma pré-produção muito bem feita, planejada, para a gente poder, quando chegar no local, a gente já saber. Você imagina se a gente chega lá, liga a câmera e não aparece nada. Nós tínhamos uma outra situação, ainda só para terminar o raciocínio, Fábio. Nós fomos gravar numa caverna, bem de manhãzinha, em que o sol amanhecia, pegava a porta da caverna, dava iluminação, mas logo o sol subia. E o ator negro. Então o ator negro, ele precisa ter uma iluminação diferenciada do que uma pessoa branca. Então a gente tem que saber qual é a intenção que a gente quer com os personagens para a construção, depois, após a pesquisa, tudo, para a gente modelizar e ter essa dimensão. E ter ele tabulado também, né? Ter toda essa informação tabulada para que todos tenham esse conhecimento. Eu acho que isso também é muito importante da questão do planejamento, do estudo e tudo mais. A visita técnica e o conhecimento do local que você vai trabalhar. Por exemplo, eu falo, não, vamos gravar sábado em tal rua. E eu não conheço aquela rua, eu só passei lá uma vez e acho que, a rua meio vazia, dá para gravar. Aí eu combino, fecho com todo mundo tá ok. Chegou no sábado, tem uma feira. E agora? Eu não fui antes, não me informei, não conversei com, por exemplo, perguntei para alguém ali se a rua era tranquila, se acontecia alguma coisa, não pesquisei na internet, por exemplo. A visita técnica também é boa, porque às vezes você vai com uma coisa na cabeça, chega num cômodo, por exemplo, e não é tudo aquilo que está na sua cabeça, não vai ficar legal ali. Até legal levar uma câmera, ver o que a câmera está enxergando naquele lugar. E daí você vai testando, vai vendo o que cabe. Tirar fotografia, fotos do local. Até que é o famoso estilo, né, que a gente faz, depois a fotografia de cena. Até também porque geralmente não é todo mundo que consegue ir numa visita técnica. Então, vai 2, 3 pessoas, tira foto e manda para o resto da equipe também para todo mundo ver, todo mundo entender, todo mundo conhecer, todo mundo poder trabalhar em cima daquilo. Inclusive isso faz parte também, quem vai atuar. Vou dar até um exemplo rápido aqui. Caio Blá, todo mundo conhece? O Caio, quando foi convidado a fazer o filme Brother, do nosso queridíssimo Jefferson D. Taubatiano, que está aí com o filme Narciso, e também agora vai lançar, está em fase final, o Parque do Despejo. O Caio Blá foi 1 ano antes morar em Paraisópolis, né? Maior favela de São Paulo? É isso mesmo, né? Foi morar em Paraisópolis 1 ano antes, para conhecer o território que ele ia atuar. Para que as pessoas também já familiarizassem com ele, até na hora de fazer a produção, se precisasse, não ia o povo ficar tietando ele por ela, era a pessoa comum ali. Olha a sagacidade da pessoa. Às vezes a gente precisa disso. Entendeu? Chega, conversa antes, até a gente que vai participar de um projeto, familiariza com o lugar, entenda o lugar, até também para você, às vezes, poder opinar junto com o diretor, dar uma sugestão. Tem diretor que não gosta, mas tem gente que acata nessa possibilidade. Acho que a minha parte é essa, falar dessa importância do roteiro, aproveitar aqui que o Jefinho pediu para a gente agradecer, né, a todos que já contribuíram com a Telicidade, nas suas respectivas áreas. Até homenagem póstuma aqui, o Cleito Eduardo Dudu, que dá um nome à nossa suíte master, sala de controle,
Daqui a pouco vocês vão poder conhecer lá como funciona o nosso estúdio. O nosso estúdio tem o nome do Augusto César Guará, um grande radialista da nossa cidade, e que também foi nosso apresentador aqui. Gostava de cantar Elvis Presley, né? A gente tem também aqui o nosso ponto de inclusão digital, que é a homenagem ao Sr. Fernando Brizola, que fez muito documentário, né? Com a Cláudia, muita locução de documentário, para poder, inclusive, valorizar a história de Taubaté. Né, Claudinha? Todo ano lançavam algo diferente, né? Desde a história do mercado municipal, bairro da Estima, por aí vai. A nossa querida Conceição, você vai chorar, Conceição Molinaro também, né? Que hoje não está mais com a gente. Aqui no nosso cineclube nós temos, quando a gente faz o cinema aqui, a gente faz, mostra quem é o nosso patrono, que é o Coronel Pituba, né? Um grande artista da nossa cidade, que na época do Mazzaropi também produzia cinema. E o cineclube foi para não esquecer o nome dele, porque assim, Mazzaropi merece todos os aplausos, merece todas as homenagens, mas nós tivemos outras pessoas que fizeram cinema na nossa cidade e temos gente que vai muito além do Mazzaropi. Nós estamos aqui provando isso. E na nossa locução que a gente fala do Coronel Pituba, quem fez foi o Marcelo Pacífico, que também recentemente nos deixou, né? E um outro companheiro nosso que sempre estava disposto a seguir as loucuras da TV Cidade aqui, a contribuir com as pesquisas, né? Tirar as pesquisas do papel. Nosso JB Eva, né, Cláudia? JB Eva, José Benedito Eva. Então são essas homenagens que a gente faz sempre para a gente lembrar dessas pessoas que vieram lá de trás. Se hoje nós estamos aqui fazendo audiovisual, fazendo oficina, as pessoas de alguma forma nos ensinaram, né? Eu especificamente, no caso do Pituba, eu catava garrafa no bar dele. Depois eu vi ele se apresentando aí nas festas populares da nossa cidade. E hoje nós estamos aqui lembrando o nome dele aqui, reverenciando. Claudinha, faz favor. Licença, como diz a Gema, licença para chegar. Acho lindo quando você fala isso. Gente, ó, ficou para mim, né, eu falar de captação de imagem. A captação de imagem a gente costuma dividir em duas partes, né? O equipamento propriamente dito, né? Só que o equipamento, quando a gente compra, ele vem manual, a gente fuça, a gente aprende. Então, existem algumas técnicas de captação que não vem escrita no manual e a gente vai desenvolvendo com o tempo. Tem coisa que ninguém ensina, é a necessidade que ensina a gente. E tem a outra parte da captação, que é o olhar do captador. Então eu vou pincelar só um pouco a questão de técnica de captação e vou focar mais no olhar, que eu acho que esse olhar é o que, é o que conta a história, né? E a técnica de captação você pode usar com qualquer equipamento. DSLR, né, a máquina fotográfica, com a máquina filmadora mesmo, propriamente dita, que é a minha preferida, eu gosto, eu sou muito fã da máquina filmadora, eu tenho uma paixão por ela. E o celular, você pode usar a mesma coisa. Por exemplo, vocês já tiveram contato com filmagem antes, já fizeram alguma coisa, até para a rede social de vocês e tal? Já, né? Então, bacana. Vocês já usaram a máquina de cabeça para baixo para facilitar uma captação? Já usou? Foi a necessidade que te ensinou, né? Ninguém te falou isso. Não vem escrito no manual. A gente pode usar equipamento de cabeça para baixo. Por exemplo, do jeito que está a máquina ali atrás da Gena, se eu preciso captar o calcanhar, os pés de alguém caminhando em algum lugar, eu vou virar ela de cabeça para baixo do jeito que ela está. Eu vou pegar o tripé e vou. Com a máquina virada de cabeça para baixo. A imagem vai ficar de ponta cabeça? Não. E se ficar, a gente vira na edição. Então, coisas do gênero, né? Eu não tenho grua,
Nunca tive. E muitas das vezes precisei de imagem aérea e não tinha drone. Hoje a gente tem um amigo que tem drone, quando a gente precisa, a gente grita ele vem. Mas aí a gente pegava o tripé, levantava ele no máximo que ele podia. Antes eu tinha o suporte, hoje eu faço na mão mesmo. Levanta o tripé lá e vai. Então, assim, tem algumas técnicas de captação que a gente foi desenvolvendo conforme necessidade mesmo. Não, a gente está falando da captação da vivência cultural da cidade, né? E aí, a gente precisa botar o coração quando aperta o REC. Porque, de fato, a difusão, a fruição, a visibilidade que a cidade dá para o que ela tem mais. Ó, vamos lá, quantas orquestras tem em Taubaté? Uma. Se você dividir na de Câmara, da FEGO, a que funciona no Centro Cultural, 2. Vamos lá, um quinteto de cordas, né, que tem na FEGO, 3. Ok. Quantas manifestações populares nós temos? 20? 30? Se a gente for botar todos os moçambiques, os maracatus, todos os grupos de teatro, o pessoal do rap, do funk, do artesanato, quantas manifestações culturais nós temos popular? Então, a gente fala muito de usar o nosso trabalho para salvaguarda, para o registro, né, que é bastante importante, e especialmente para a difusão, porque se a gente não fizer esse trabalho, esse registro, essa difusão, a cultura popular já vem sofrendo apagamento, né, é histórico, né, esse apagamento. Porque são feitos por pessoas humildes, né, são feitos por pessoas que não entram na caixinha do convencional. Enfim, Taubaté é uma cidade bem difícil de tratar nesse aspecto, né? Então, alguém precisa, e esse alguém somos nós aqui, o grupo, né? Alguém precisa fazer o que não se tem feito, né? O que a sociedade acaba não fazendo. A sociedade usa, mas não valoriza. Não adianta ir lá só bater palma na festa da Imaculada. Ir lá fazer a roda lá e assistir o violino tocando, assistir o jongo dançando. Não adianta sair lá bater palma. Tá bom, fui lá, bati palma, voltei para casa daí. Então a gente usa o nosso audiovisual, a gente usa a nossa captação para provocar. Ou a corda está do seu lado aí. Um exemplo é a Igreja do Rosário. Quanto tempo está lá, está parado, está no centro da cidade, está na cara de todo mundo, né? Precisou o último chuvão derrubar um pedaço da parede do lado lá, para a sociedade se movimentar. Então não adianta querer se movimentar, querer proteger porque está caindo. Tinha que ter esse tipo de proteção, tinha que vir antes, para evitar que caísse, né? Então parece, graças a Deus, que acordamos para, né? E assim, lutar contra a sociedade branca, lutar contra a igreja, não é uma luta fácil, não é uma luta qualquer, né? E a gente, uma das coisas, nesse sentido que eu estou falando, a gente usar o nosso audiovisual, né? E ter esse olhar. Não adianta até conversava com a Nina ali. Eu tenho algumas dores aqui. A cidade de Taubaté, ela é um baú de tesouros, mas tem tesouros que estão lá no fundão do baú e as pessoas só olham os tesouros que estão por cima, né? Então a gente fica escavando esses tesouros. E a dorzinha no coração aqui é de saber que teve muitos tesouros que nasceram, viveram, morreram e ninguém achou. Você fica sabendo que teve depois que não tem mais jeito de ir lá fazer alguma coisa. E outros que só foram valorizados depois que morreram, porque quando eram vivos, esquece. Nesse aspecto a gente pode falar até do próprio Monteiro Lobato, né? Eu até falava hoje, o Monteiro Lobato quando estava vivo, estava andando por aqui, ele era comunista. Você entrevistou o Moraes agora recentemente, como chamar o cineasta? Quanto tempo demorou para valorizar o Mazzaropi depois que ele morreu? Pois é.
Mas é aquele negócio, como essas figuras são as mais faladas, né? Então a gente tem que, voltando no princípio aqui, de falar, você vê, até eles que são os que a cidade enche o peito para falar que tem, que isso, que aquilo, quando andaram por aqui não tiveram valor, foram ter valor depois de morrer. Aqui a gente produz os programas que vão ao ar, pré-gravado e também ao vivo. Quando entra também no YouTube, ali é a suíte e aqui é o estúdio. Como a gente tem um estúdio compacto, o pé direito nosso é baixo, para um estúdio. Então o que a gente usou aqui foi esse sistema softbox, porque era o único que dava para a gente aproveitar o espaço, porque o espaço é reduzido. E o softbox a gente está usando como luz de ataque. O ataque ele é bem em cima mesmo da pessoa, porque se fossem os projetores normais, teria que ter no mínimo 8, 12 metros de altura para poder dar projeção. Porque a luz depende muito do espaço e o ângulo que você dá para ela poder fazer a luz, aproveitar o espaço dela, para dar a íris dela. Fazer a difusão. A difusão dela. Então a luz ela sai, ela se entrelaça e abre o foco. E aqui é um sistema LED para não aquecer, porque se fosse luz quente também aqui, esse nosso ar-condicionado não comportaria, seria muito quente. Então a gente usa o LED, só que o LED ele dá uma tonalidade azulada. Então para quebrar isso, ele tem esse difusor aqui. Está aquecendo? E pode ser negócio. Você começou no escuro. Ele tem um difusor para suavizar, para não ficar uma luz dura. Porque se a gente saísse para gravar agora, a luz que está lá fora é uma luz dura. Então, deforma o rosto das pessoas, deixa as pessoas tudo brilhosa, onde precisa de muita maquiagem para poder uma pessoa sempre nos intervalos passar o pancake para poder melhorar, senão fica aquela coisa, não fica bonito, né? A imagem não fica legal. As pessoas ficam suando, não é legal isso. Para a imagem, para a gente, dependendo do que vai fazer, não fica bacana isso. Se fosse luz dela de complemento, de fundo. Só que o que acontece? Se a gente colocar só as calhas aqui, é uma luz dura também. Então, esse daqui é um jeitinho brasileiro da gente usar o papel manteiga para formar um filtro. Então, essa é uma coisa barata que todo mundo pode ter acesso, qualquer um pode montar na sua casa, nem que seja aquela lâmpada incandescente, se você colocar um papel manteiga na frente, você já suaviza. Se quiser montar um estúdio, quem quer fazer uns podcasts... Um exemplo, por exemplo, lá no meu quarto estúdio que eu estava falando para você, bem na frente do meu computador, eu comprei aquela placa de LED mesmo, aquela plaquinha baratinha, coloquei ela pendurada na parede, só que a luz dela realmente muito forte. E eu não tinha nada ali prático para fazer difusão. Eu simplesmente peguei um papel... Pipa? Não, papel folha sulfite mesmo. Só que aquela maiorzona, esqueci A3. Peguei um A3, só que eu propositalmente peguei um que é um pouquinho mais amarelado, para dar aquele espectro de luz um pouco mais quente, sabe? Quebrou totalmente a luz, ficou mais difuso, não ficou aquela coisa chapadona direta, que dói o olho, e iluminou perfeitamente. E parado até. Então, mas essas são soluções que a gente precisa ter, porque a iluminação profissional é cara. A gente sabe disso, porque, por exemplo, isso aqui não é caro, mas também não é barato. Então, o que acontece? É uma solução? É. Só que, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa legal em casa, a gente tem que usar o improviso para poder aproveitar a luz. Às vezes você tem possibilidade de fazer um podcast na sua casa e quer levar alguém para... Todo mundo gosta de se ver bonito na imagem, né? A verdade é essa, a gente tem que se preocupar com isso. E a luz é muito importante para isso. Quanto mais você deixar a pessoa bonita no vídeo, mais você consegue tirar coisas da pessoa, mas ela fica à vontade de coisa. Ninguém gosta de se ver feio. Então a gente, como iluminador, a preocupação nossa é sempre isso. A pessoa olhar, ela fala, nossa, gostei da minha imagem, entendeu? O celular também, ele geralmente tem dificuldade com baixa iluminação. Fica tudo pixelado. Ou fica tudo fritando embaixo. Fica com aqueles pontinhos de ISO alto, né? Fica cheio de pontinho, cheio de pontilhado, pixels mesmo. A imagem fica feia.
Então a luz ela também se mostra necessária no celular e iluminar bem. E como eu geralmente, dando um apoio ao que você está falando, geralmente eu falo aqui, a gente tem vários tipos de iluminação, tem de fundo, tem da frente, tem 4 em cima, 2 aqui. Mas, por exemplo, em casa, fazer conteúdo, não precisa necessariamente de tudo. Dá pra fazer Dá pra fazer uma coisa. E uma coisa é aquela que eu falei ontem. De ficar de frente com a janela. Iluminação de 3 pontos é o básico. Aqui tem basicamente isso, que é a luz principal de frontal, uma mais de lado, assim, que faz meio que um recorte. Que faz o preenchimento e as laterais. E outra que ela tira a sombra do fundo. E dá pra fazer isso, por exemplo, com uma janela, pegar um abajur de lado e coloca alguma coisa de fundo, assim, uma luz simples também. Às vezes até a luz ambiente também serve do cômodo. Se tiver muito forte, você pega um papel como você fez e... Daniel, isso melhora 80% mais. Alguém já ouviu falar de dias brancos? Dias brancos é uma técnica americana para resolver esse problema de iluminação. Os caras fazem as cenas de noite durante o dia, e fica... porque essa questão do pixel, né? Ela assombra o cinema, o audiovisual no mundo inteiro. Eu acho que vai muito de estética também. Eu sou uma grande fã do granulado, Eu do amo pixelado, então, então, mas a maioria dos meus trabalhos é bem... Mas o que acontece? A gente é do cru, né? Do alternativo, daquela coisa que a gente estava falando ali fora até. Mas aí tem isso de querer... o legal de você entender a técnica é porque daí você pode usar isso a seu favor. Sim. Né, aquilo que estava falando do roteiro, né? Isso faz parte daquilo que você tá, da tua proposta, não é sem querer. Sim. Porque daí você, ninguém pode falar pra você, pô, podia melhorar. Você fala, não, a minha proposta é essa. Então as nossas escolhas foram por isso. O softbox pra gente funciona, a gente já teve canhão, a gente já teve lâmpada halógena. Lembra aqueles pequenininhos que a luzinha esquentava, que era um absurdo? Mas aqui o que solucionou foi isso. Como não dava para usar mesmo o softbox atrás, por causa da altura, senão ia aparecer em todos os vídeos. Daí a alternativa foi o quê? Colocar a calha atrás para poder fazer o preenchimento. E isso aí são arrumações caseiras que a gente acha e vai fazendo. E isso é porque eu já trabalho com luz bastante tempo. Eu venho de luz de teatro, eu gosto muito da luz quente ainda. Quando eu vou num teatro e tem um LED, eu fico meio pé da vida porque não dá para fazer aqueles focos bonitos, não dá para fazer aqueles semblantes, porque a cor ainda, a gente pega ainda aquele azulado. Infelizmente, os teatros estão trocando para canhão RGB e não é legal ainda. O âmbar dele não é legal, fica sempre pro azul. Não sei se você gosta também da outra coisa, eu prefiro a quente. Porque a quente você consegue dar uma silhueta melhor, dar um clima melhor, dar uma textura melhor. Légua Tirana que eu digo, né? Légua Tirana é um espetáculo que eu andei, que é sobre um monólogo em cima das músicas de Luiz Gonzaga. E era a vida de um sertanejo, um retirante, que ele, por causa do sol muito escaldante na cabeça dele, ele entrou em paranoia e ele se culpava das mazelas da vida dele, e só que era baseado tudo em cima de luz. Então eu criei um deserto com luz, sol escaldante, daí tinha a peregrinação dele, ele tenta se matar debaixo de um como que é o nome daquele negócio que você tem na sua casa lá? Mandacaru, um cacto. E é bem interessante porque eu fazia vários jogos de luz dentro do espetáculo. Eu apresentei no Sesc em Taubaté. E pena que quem gravou na época a gente pagou. O cara, porque a gente estava entrando em festivais e quando você manda para festival, tem que ser na íntegra. Você não pode ter corte. E o cara calculou mal, a gente fez várias reuniões, ele no meio do espetáculo ele teve que trocar o cartão. Daí, ou seja, nós pagamos para nada. Daí a gente perdeu bastante festival por causa disso, desse erro grotesco que ele fez e prejudicou a gente porque não tem como você voltar depois, né? E já acabou a exibição? Nós paramos daí, né? Porque daí não conseguiu entrar em festivais, mas a gente tem interesse em voltar. A estrutura é muito grande.
precisa de muita luz, muito trabalho tem muitos áudios. Então é uma estrutura, são 2 personagens, mas a estrutura em volta dele é muito grande. 2 ou 3, né? 2 ou 3. Depende. Mas a gente chegou até a fazer uma vez só um monólogo mesmo, com gravações. Que era o áudio e ele contracenando com ele mesmo. É muito louco isso. E a gente teve um bom... Era um elemento cênico só, né? Que é o Mandacaru. O resto do Luiz. E o resto era tudo baseado em luz. Hoje em dia, para isso... Quem gosta muito de fazer o cenário só com luz, a gente fala só porque é o elemento luz, mas ele usa a luz de 1 milhão de formas ali em Mato Grosso. Sim. Que é E ele trabalhava, né, nesse bastidor. Ele né? trabalha. Ele era do teatro, Ele ele trabalha, trabalha, ele é né? designer. Não, mas estou falando que ele é muito... Antes dele ser cantor, ele começou Ele muito é designer de luz mesmo. Ele cria, Ele faz. customiza, né, as roupas, as coisas, uma coisa que ele faz Ele ele faz sempre. Ele assina. Ele faz, Eu cheguei a fazer luz pro padre Fábio Melo, ele é designer. fiz pro Arnaldo Antunes aqui em Taubaté. Mas se fala gaffer ou se fala iluminador? Hã? Se fala gaffer ou se fala iluminador? Iluminador. Ou quando você cria a luz, é o design. Design de iluminação. Porque nem sempre você opera também, né? Aqui é um passo-parcours que às vezes você está fazendo uma externa e a luz não está favorável para você. E às vezes você com ou um papastur ou um próprio isopor ou algum tecido branco também esticado, você consegue cartolina, você consegue rebater, clarear as pessoas para poder fazer uma entrevista, ou se a luz está, você passou do horário que era para gravar e a luz mudou, você consegue jogar, porque às vezes você precisa daquele ângulo ali e está sem luz, fica escuro as pessoas. Então você consegue, através de um rebatedor, uma pessoa que fique pegando a luz e mandando, porque ao mesmo tempo que ela está vindo crua, ela vai dar uma difusão aqui e vai ficar uma luz natural. Então não vai ficar aquela coisa marcando o rosto ou muito branco de um lado. Ou aquela coisa meio reflexo de espelho. Reflexo de espelho. Ela fica bem difusa. Bem difusa. Às vezes quando o espelho também é uma alternativa. Você joga do espelho pro rebatedor. Eu já fiz muito isso. Porque às vezes a luz é muito pouca e o espelho ela consegue duplicar a luz. Daí você usa uma difusão branca. Ou um tecido esticado. Outro que a gente sempre usa também quando o sol está a pino, que você vai gravar ao meio-dia, que o sol está duro demais, que é aquela luz intensa. Isso aqui a gente, quando fez o Caipira e a Bicicleta, a gente usou muito São Luís aqui. Porque a luz estava muito intensa. São Luís tem uma luz intensa, né? Ela fica num vale ali. Por causa do rio também, a incidência de calor ali é muito grande, porque bate, reflete de novo, ela volta na luz e volta mais forte ainda. Por causa do rio contornar a cidade, é um espelho. A Cláudia sabe disso, que quando a gente vai gravar a Romaria de Aparecida, tem uma hora que você começa a perder a noção, porque vira um espelho. O sol bate Na água vira um e espelho. vira um espelho. Você vai ter que ter a oportunidade de ir uma vez com a gente. Fábio, Vai gostar muito, vamos Fábio. esse ano? Alguém tem medo de canoa? Eu quero! Bora! Eu quero! Agora em começo de julho. Eu quero, estou falando. É uma experiência. Quer ver? Vamos ver o que é, né? É no Dá 9 horas. Dá 9 primeiro horas domingo daqui até depois lá. do dia de São Pedro. É uma experiência, assim, para quem quer trabalhar com audiovisual, muito louca. A Cláudia tem experiência disso. Eu fui 2 vezes com a Cláudia e hoje eu não tenho mais saúde para ir. Porque A gente você sai com vai. a bunda quadrada. 6 horas sentado na tabuinha. Mas chega uma Eu certa não hora que você começa a olhar assim, um horizonte assim, os barcos começam a sumir no espelho d'água. Porque ele reflete, né, Cláudio? O sol nasce ali 8, 9 horas da manhã. Quando dá 10 horas da manhã, parece que você está dentro de um forno, né? Meio-dia, então, você está fritando. Então, é muito legal a experiência, porque você aprende a trabalhar com a luz, você vê as silhuetas, a cor vai mudando conforme você vai navegando pelo Rio Paraíba. Você vai vendo que começa com um tom de verde, a pouquinho o verde está muito louco, assim, você fala assim, será que estou delirando? Não é. É porque as luzes elas vão se refletindo conforme a cachoeira, que, né, a queda d'água, né, Cláudio? Então tem essas nuances. Para quem quer trabalhar com audiovisual, é uma coisa
fantástico. Na sua época, agora uma pergunta um pouco mais íntima, na sua época escolar, você vivenciou algum tipo de agressão, misoginia, machismo, situações talvez ao seu redor, não só com você mesma, mas você presenciava atitudes machistas? O tempo todo. Era meio que... fazia parte da cultura escolar. Assim, eu particularmente rebatia esse tipo de violência com mais violência. Então, se um menino chegava para mim e me tocasse de uma certa forma, eu ia tocar na mesma intensidade. Se ele me falasse algo, eu ia na mesma intensidade. É prejudicial a mim, porque acaba me consumindo, eu ter que ser igual àquela pessoa o tempo todo. Mas, infelizmente, também foi uma questão de sobrevivência. Foi a forma. Me entendi a possibilidade que eu poderia desenvolver através do stencil, né, que eu comecei, e através da arte urbana. Eu tinha um interesse pela arte, assim, principalmente pelo grafite, mas eu não me entendia como a possibilidade de eu realizar esse trabalho. E a partir dessa oficina, e a partir do entendimento meu como pessoa criativa, eu fui através de pesquisa, através de práticas, desenvolvendo essas técnicas da arte urbana e depois, posteriormente, com o realismo e hoje em dia com a produção cultural, né? Com a música também, que eu participo. O skate sempre esteve presente na minha vida e para mim é a arte assim, que me trouxe, de certa forma, uma revolta, uma transformação, né? Que o skate ele tem esse olhar com a relação da cidade, com a relação do nosso ambiente, de transformar aquilo num esporte, num prazer, num desenvolvimento artístico ali também, para mim. O que a TV Cidade ampliou nos seus desejos, nos seus planos com o audiovisual? Nossa, ampliou em tudo, assim, a vontade de aprofundar mais nisso, aprender sempre mais. A olhar para isso, inclusive, da forma profissional, né? Viver disso. Acho que esse é o resumo, assim, me trouxe despertou esse desejo do viver disso, né? Do criar também, do produzir, né? Isso aqui você regula com a altura que fica bom pra você. Acho que pode baixar um pouco, na verdade. Ela vai fazer um pan. Faz assim, eu vou soltar, você abaixa onde fica bom pra você. Tá. Aí eu aperto de novo. Quando a gente vai trabalhar, quando eu vou mostrar a técnica de filmagem, que a gente vai trabalhar muito o equipamento, eu gosto de trabalhar do jeito que a gente está fazendo aqui agora. Qual que é a necessidade dela? É aumentar? Aonde que aumenta? É aqui. Deixa solto? Aonde que destrava? É aqui. Aí, aqui os botões, aonde vai acontecendo o quê? Conforme a pessoa vai usando, a gente vai falando. Porque se eu falar todas as funções da máquina de uma vez só, quando eu terminar de falar, ninguém vai saber qual que foi a primeira. Nossa, que linda. Ao passo que quando a gente vai mostrando conforme vai querendo Você já tem habilidade usar, já com máquina? a pessoa não esquece mais. Um pouco, mas é pouco. Bem Não, pouco. mas você tem. Vamos lá, então? Você quer Olá. a sombra do chão, tudo? Aham, pode deixar. Ficou muito legal a fotografia. Cena 1, entrevista com Ana Meirelles, aqui é o Renan. Qual é o seu nome, qual é a sua idade e como se define a sua pessoa? Eu sou Ana Beatriz Ferreira Meirelles, também conhecida como Nina, ou Ana Meirelles. E como eu defino a minha pessoa? Eu sou mulher, mãe e uma pessoa que gosta muito de viver, mas que anda muito cansada. Que consegue passar esse lado político por trás de todo o subtexto psicológico que tem nele. Cada um dos jurados que estão querendo condenar um personagem que não aparece no filme até só na primeira cena, quer dizer, tem um motivo para querer condenar. E você vai vendo como, pelo menos essa leitura que eu tenho, como essa masculinidade, essa masculinidade de cada um vai estando ali por trás do... Tudo bem com você? Tudo bom? Você pode se apresentar pra gente? O seu nome completo, nome artístico, sua idade? Bom, meu nome completo é Jennifer Caroline Ribeiro e eu me chamo Jenna. Eu tenho 29 anos, sou MC, poetisa e agora atriz em formação.
Bom, gente, eu acho que deu para vocês perceberem que o inusitado está na forma, no contexto e na individualidade. Se nós formos fazer essa oficina de novo com vocês, sairá um produto totalmente diferente, porque depende muito do estado de espírito de cada um, da vontade de cada um, do que cada um absorveu e trouxe para si. Então, uma ação nunca vai ser igual a outra. E a beleza da audiovisual está exatamente nisso, de você construir, reconstruir e reprogramar e refazer. Quando nós pensamos nessa oficina, ela não tinha um formato fechado, e nunca vai ter, porque as pessoas são diferentes, as propostas são diferentes, e o resultado não podia ser outro senão diferente. Isso aí nos ensina de que, por mais que nós saibamos, não sabemos nada, temos muito que aprender, estarmos sempre em construção. Isso a gente leva para a vida também, não só para a arte, porque a arte é exatamente saber viver da melhor forma. Eu agradeço muito a equipe que a gente tem aqui, que foi formada a forceps, porque não é fácil você abrir mão dos seus afazeres, da sua casa, dos seus sonhos, para estar aqui participando de eventos. Mas eles estão aqui por um motivo muito simples. Eles amam fazer o que estão fazendo. Eles gostam do que eles fazem. Eles fazem por amor, porque se fosse por dinheiro, está todo mundo falido. E então, quando a gente termina mais essa oficina, teremos mais duas pela frente, já vai ficar um convite para vocês. A gente vai marcar uma data, que tudo isso que foi passado aqui, na primeira turma, da segunda, menos da terceira e da quarta, será transformada num documentário. E ele vai ser exibido aqui e vocês poderão vir, trazer convidados, trazer familiares, para ver o novo formato de vocês, a face oculta que vocês têm, que nem eles conhecem. E eles vão se surpreender. Então fica o convite desde já e o agradecimento. Agradeço a Cláudia, agradeço a André, agradeço a Daniel. Eu sou chorão, gente. E agradeço principalmente a vocês que acreditaram nessa proposta e que vieram. E fica também o convite, porque isso aqui é uma casa de todos. Esse não é um projeto que pertence a mim, a Cláudia, a minha família, a família do André, do Daniel, da Thay. É um projeto em constante evolução que todos podem participar. Se vocês quiserem aprofundar no audiovisual, eles aí que são dos agentes culturais, Fábio, Ana, João, Thay, eles estão com uma tarefa de, em 4 meses, entregar para a gente 40 takezinhos, que são pequenos documentários de 1 a 3 minutos. E aí quem quiser participar com eles, tá, pode estar participando com eles e para a gente vai ser muito grato. Eu gostaria de convidar o André para fazer um encerramento aqui para a gente, dar algumas palavras, né? A Cláudia também vai dar e o Daniel também, porque eles são as figuras principais dessa oficina. Eu tenho a parte mais simples, que é a parte lá de prestação de contas, de buscar dinheiro, de pagar conta. E eles têm a parte que é o chamado chão de fábrica, de ir fazer e gerar para que aconteça. Quando a gente vai começar uma oficina, seja ela de audiovisual, de acessibilidade, de formatação de projetos para editais, a gente não vem com uma receita própria. E aí que está a capacidade criativa dos oficineiros, e conseguir passar, né, o tanto quanto eles aprenderam na prática, para que outros também tenham oportunidade de estar fazendo o mesmo, né? E todos nós somos capazes de estar participando, de estar ganhando editais, que na verdade não é o dinheiro do edital, é a proposta que a gente vai colocar para frente, o sonho que a gente tira do papel e faz caminhar, né? E é isso aí que a gente faz de proposta. André? Só para poder enquadrar aí. Cláudio não vai, o Daniel também? Bom, gente, enquanto a André está enquadrando ali... Vai no canto, Cláudio, vai no canto. Aí. Não, ali não tá bom. Pra não ficar pegando a água. Então. Jefim tá muito longe. Cheguei. Jefim. Não, eu vou sair daqui, tá?
Vem cá pra ele enquadrar a gente direitinho, vem ficar bonito na cena. Né? Você já falou, Daniel, que a gente tem que ficar bonito na cena. Gente, mas olha, vou fazer uma pergunta. Sai só da bolinha preta aí desse meio. Aí, Daniel, pra cá. Vou fazer uma pergunta básica para vocês, né? Se a gente estivesse fazendo uma entrevista formal, aquelas entrevistas formais, né? Vocês entregariam esse coração aí que vocês entregaram hoje pra gente? Vocês diriam aí essas coisas, né, de vida, de história, que a ideia do experimento, né, da oficina, uma das ideias da oficina, é exatamente essa. Você não, ninguém, nem entrevistado, nem entrevistador, de todos aqui, ninguém precisou combinar nada. Foi tudo feito sem papel, sem, né? É lógico que dentro da proposta de roteiro que o André falou no começo, né, de organização, de ideias, né? Mas assim, quando a gente fala de botar o coração na ponta do REC ali, é disso que a gente estava falando. Não é aquela pergunta automática com aquela resposta mecânica. É você, esse poder de extrair lá do fundo do coração da pessoa, lá do fundo da alma dela, coisas que talvez ela nunca tivesse dito para ninguém. Vocês viram como é simples? A gente tem que ser simples também na hora de você indagar a pessoa sobre alguma coisa. A gente também tem que fazer com o coração. A gente também tem que ser simples. Porque é emissor-receptor. Se eu emito uma coisa sincera aqui do meu coração, sem aquele script, né, que a pessoa tem que ler aqui para perguntar, se você tirar isso aqui ela não sabe fazer, né? Se eu emito, se sai da minha alma, do meu coração, a pessoa me devolve isso. Né? Então é emissor-receptor. Se você vai, é que nem tapa, bateu, levou. Se você dá uma coisa, né? Você acha que eu não estou inspirado não aqui hoje? Enfim, né? Mas ó, aprendi a força que as Jotas são danadas, as Jotas são danados, né? Eu aprendi muita coisa com vocês duas hoje. Mas é aquilo, a gente extrai da pessoa o que a gente entrega para ela. Entendeu? Se você entregar uma coisa mecânica, você vai receber uma coisa mecânica. Se você entregar seu coração para ela, você vai receber o coração dela de volta. Isso é básico. Não tem receita de bolo. É isso. Acabou. Então, o audiovisual que a gente pratica, pelo menos o que eu gosto de praticar, que eu gosto de passar para as pessoas, é esse. Tem a técnica, a gente experimentou várias aqui. Né? Vocês viram várias técnicas, vários formatos, vários tipos de iluminação. Olha para cá, vira para lá, faz de cima, faz de baixo. Beleza. Então, um monte de maneira de fazer. É legal? É estético? Mas a essência ficou onde? A essência ficou no cérebro que sai do coração de cada um. E que está registrado para quem quiser assistir. Então, eu acho que eu podia falar de audiovisual, porque, só para fechar, André, a técnica de botões da máquina, isso aí na rua a gente vai aprendendo, vai fazendo. Olha, lá a gente fez aquela luz, mas aqui está diferente. Onde que a gente clareia, onde que a gente escurece. Isso vem no manual da máquina também. Agora, o que a gente fez aqui hoje não vem no manual de lugar nenhum. É isso. E a pergunta que eu faço, só para provocar vocês. Dentro do que nós passamos, os conceitos, né, dentro essas poucas horas, né, porque não dá pra gente passar, apesar da gente tentar fazer esse resumo, né, 23 anos, por exemplo, de trajetória da TV Cidade. A Cláudia, o Jefferson tem muito mais tempo do que isso na comunicação social comunitária. A gente, de alguma forma, tem aí outras experiências de vida, né, tem o Daniel no teatro, a gente aí com formação de base cultural. Não dá para passar em um dia. Mas eu pergunto para vocês, dentro do que vocês pensaram, do que nós passamos de conceitos, depois do que vocês assistiram,
essa essência do que vocês pensaram, do que vocês trabalharam, né? Mesmo que não tivesse escrito. Eu vi que o Renan até fez as perguntas ali no celular, né? Teve gente que fez assim, como a Cláudia falou, do coração mesmo, né? A Gena mesmo. O celular captou o coração, ele botou o coração no celular. A Gena, pra mim, gente, eu entrevistei a Gena, aí acho que no começo da carreira, Gena. Porque ela não falava. Não falava e não olhava pra cara da gente. E vendo-a tanto entrevistando quanto sendo entrevistada, Caramba, estou diante de outra pessoa, né? Até falei, né? Você fecha o olho, né? Principalmente quando eu estava apresentando a poesia, eu até senti falta dessa pergunta. Qual é a sua área que você defende culturalmente, né? Porque daí depois poderia ter provocado ela, né? A fazer uma poesia. Eu queria fazer uma provocação que ela cantasse um rap. Então vem aqui, vamos provocar antes da gente ir embora. Aproveitar. Não ia sair sem show daqui hoje. Vem cá fazer. Qual é o tema? O tema é o coração ou o que nós fizemos hoje? Eu acho que deixa ela no livre. Eu não licença pra chegar primeiramente, mas eu não faço freestyle assim não. Freestyle pra mim não, né? Não vou falar sobre isso não. Eu não faço freestyle, eu escrevo e é assim que eu me comunico. E eu vou aproveitar, vou lançar um verso que é o que tá vindo agora, de antemão aqui pra vocês. E é isso, licença pra chegar. Essa se chama E Assim Sou Culpada. A rua tá foda. Quem dita minha moda são os mesmos que... Desculpa. A rua tá foda. Quem dita minha moda são os mesmos que botam meu corpo na mala quando vulnerável fabricam uma droga que me desacorda e assim sou culpada. Depois de encontrado meu corpo na mata e assim sou culpada. Depois da facada e assim sou culpada. Depois de espancada e assim segue várias em vidas trancadas. Tenho uma grande sorte laranja comigo, mas relaxa é direcionada ao pior bandido. E essas culturas não pode passar batido. Se me assedia, se não é o meu amigo, sai daqui. Eu quero só a minha segurança. O amor já levou várias, estavam cheias de esperança. Meu corpo não é clínica pra motivar mudança. Eu não quero seu amor se você só me quer pra dança. Tô procurando o amor em lugar infértil. A culpa é minha por saber que essas fitas não dá certo. Carente aceitando migalha naquela falta de afeto, como se ele não me procurasse quando só e se tá ereto. E esse é um legado deixado patriarcado. Depois de fecundado ele abandona o feto. Porque sou culpada se ele que aponta a arma na cara e fala que sem ele eu não terei um teto. Eu sou incapaz se ele não tá do meu lado. Eu sou incapaz se em cima de mim tem um carro. Eu sou incapaz depois de teu corpo largado. Já não morro mais, esse ano serão cobrados. Nenhuma mais teremos que ser reeducados. Pra que não jaz, mostro sem rosto divulgado. Uns anos atrás isso nem era mencionado. No tempo que faz já era pra ter mudado. Acuadas, violentadas, espancadas, estupradas, brutalmente violentadas. Nem todo homem, mas sempre o homem na parada. Tomar cuidado, esses vermes se criam em casa. É isso. Salve! Aqui eu vou fazer só um desafio também, aí é uma proposta, tá? Eu acho que, enfim, acho que é pertinente nesse momento, Cláudia. No momento que nós temos uma Câmara Municipal machista, misógina, racista, etc e tal, a gente tem que pontuar isso. Acho legal, se vocês puderem se reunir, gravar esse poema, esse grito que a Gena fez, para a gente poder exibir na nossa programação. Diga não à violência contra a mulher. Acho que é assim um legado que sai dessa oficina aqui, além dos outros produtos, dos outros trabalhos que estão por vir, mas eu acho que isso a gente tem que estar colocando na televisão, mostrando, porque ela não está sozinha.
Aqui nós estamos juntos com ela e junto com as outras mulheres que estão aí na rua, gente. Das outras mulheres que estão sendo aí barradas nos seus direitos, porque principalmente os homens que estão na Câmara Municipal devem ter nascido de qualquer outra coisa, menos de uma mulher, porque não é possível o cara não entender, achar que é ideológico, né, a proteção à mulher, assim como é a proteção à criança, e nós vemos todos os dias, né, em nossa cidade junto, a mulher sofrendo, sendo violentada, morta, né? Eu acho que a gente tem que passar de dia, de tarde e de noite esse grito, né? Porque não precisa mais nada. É ela na essência, aí cada um que sabe como fazer vocês mostraram aí como fazer isso, acho que Tá bom, Fábio? Nina, pessoal, Renan, Thay, Jane, Nós temos muita coisa João. para fazer, gente. Cidade é grande. A cidade é grande, tem muita gente. A gente tem muita coisa para fazer. As plataformas estão aí, YouTube, a TV, né, e o Instagram. Vamos colocar para frente. Entendeu? Não dá. A gente tem que extrapolar a nossa cidade, inclusive. Acho que é isso. Pessoal, obrigado por deixar a gente passar um pouco o que a gente sabe da prática. Eu acho que o objetivo, espero que tenha alcançado, chegar até vocês de um jeito simples, a gente passar desde o roteiro, depois a câmera, depois a iluminação também, a concepção e a liberdade de fazer o que está na cabeça de cada um. Eu acho que o experimento é o que vale, a experiência é que vale, a sensibilidade também é a que vale. Eu acho que tem gente aqui que foi a primeira vez que teve contato com um material profissional e, ao mesmo tempo, possibilidade de ver que a gente também trabalha do jeitinho, não da gambiarra, mas sim do jeito para poder facilitar a produção do audiovisual. Então, eu acho que, espero que tenha chegado de uma maneira simples para vocês, que a gente consiga incentivar vocês a produzir. A casa está aberta aqui, temos o estúdio, temos aqui o coletivo de cinema aqui também, que é das produções de cada um que fizer lançamento aqui. O André cuida da agenda, será bem aceito, né, André? Para a gente colocar dentro da programação do Cineclube aqui do Coronepituba. Se tiver dúvidas também, a Cláudia aqui está aqui. Só para registrar, tá? Você está falando do Poetas da Rua aí. Já participei do Poetas. E mais de uma vez, nós já até fizemos também, acho que exibição, né? Junto com os poetas. E a casa está aberta para os poetas se reunirem, se encontrarem, entendeu? Fazer aquele encontro. Antes era semanal, né? Não sei como que está agora, né? Não, a gente não está conseguindo se encontrar mesmo, todo mundo na sua correria, mas a gente está tentando transmutar isso aí para encontros. Ver essa possibilidade. Né? Nós não estamos na rua, mas estamos na beira da rua. Aqui é o endereço central. É um endereço central, é fácil de achar, então, e esse espaço aqui, ele é um espaço multicultural. Então ele é um coletivo, né, um coletivo de cinema, que é um cineclube, a gente trabalha aí todo último sábado do mês com produção independente, nossas, dos colegas, de vocês. A gente sempre é isso, é uma roda, exibe, assiste, bate-papo, né? E fora o cineclube, aqui já foi espaço para lançamento de livro, já teve peça de teatro, evento musical, sarau. Lançamento Então, de livro, dia 23. Dia 18 tem o evento do El, né? 23 é uma média, né? Do Alexandre Fortes. E dia 23, eu não estou com a agenda na cabeça. 23 é sexta. É 23, né, André? 19 horas. 23, 19 horas, a peça Amélia, com a Ádila, que é maravilhosa. E sábado o capacitismo, a inclusão do Wellington, né?
pessoal da companhia Balacobaco. Aí o deles tem uma inscrição pela internet e eles vão estar fazendo esse trabalho em cima, inclusive, de um estudo salvo engano, da Unesp, né? É bem bacana, é um trabalho que o UEL já faz a respeito disso, né? A gente chama ele de UEL porque é o nome artístico dele mesmo, né? Enquanto diretor de teatro e cinema também. E a Adila Naves, né? A Adila Neves, que é uma baita de uma artista que nós temos na cidade de Taubaté, no dia 23 às 19 horas, ela vai estar fazendo a peça dela, Amélia. É um monólogo e você... Do jeito que a gente gosta. Praticamente o que ela falou agora aqui faz parte do roteiro da peça, não vamos, né? Olha, esse espaço é gratuito, tá? A gente não cobra pelo uso do espaço, é só questão de acertar a agenda mesmo, tá? E ele tá aí, tá aberto, é para todo mundo, é um lugar de todo tipo de manifestação. Tá? Lançamento de livros. Para tudo, né? Porque a gente já teve lançamento de livros, então a literatura, o audiovisual, a música, o teatro, a dança, tá tudo junto e misturado aqui, e é para isso que a gente criou esse espaço. Tá? Então a gente quer deixar para vocês aí, né, esse espaço aberto. E, lógico, né, a gente tem que fazer os audiovisuais que a gente pontuou o tema de cultura popular. E vocês tendo tempo e querendo, né, a gente quer engrossar essa equipe aí. Né, são pessoas que já vivem, né, já respiram a cultura de todas as formas. Então é isso, fica aí o convite, a gente vai acabando, a gente tem mais um fim de semana de oficina com outra turma, e aí a gente vai juntar, vai ligar para todo mundo, ou montar um grupo no WhatsApp, sei lá, com os contatos de vocês todos, para a gente organizar quem quer, quem pode, né? E aí a gente se divide e vamos terminar esse trabalho aí de forma coletiva. É isso. Pessoal, a gente só tem a agradecer a vocês. Espero que a gente consiga fazer mais workshops, né, Cláudia, também, desse formato, para a gente poder engrossando o caldo do audiovisual em Taubaté, porque a gente planta a sementinha, agora a sementinha germina em cada um de vocês, para a gente ter essa diversidade de trabalhos. Cada um tem uma visão, cada um tem um DNA, cada um tem uma possibilidade de produzir, você na área radical, que eu sei que você gosta, e às vezes às vezes o pessoal tem um preconceito de quem é radical, dos skatistas, sendo que o audiovisual pode mudar essa coisa, porque o skate ele educa, ao mesmo tempo ele ensina, e é a disciplina também que tem que ter para ser um profissional. E está na sua mão aí de cumprir esse coisa, de fazer o registro, porque nós tivemos no passado bons skatistas em Taubaté, que infelizmente a maior parte foi embora em Taubaté, e nem toca no nome de Taubaté, como teve os ciclistas também de Caloi Cross, que Taubaté são campeões aqui, e ninguém sabe quem foi, quem é, e por causa do quê? Não teve registro na época, não teve incentivo. E eu acho que o esporte também é importante isso, porque a cultura também é esporte. E eu acho muito legal isso aqui. De vez em quando, aquele rapaz lá da mountain bike lá, que faz as bicicletas do Cirque Soleil lá, ele faz uns festivais aqui. O Sapão. Ele, o Sapão. Sapão foi um dos que levou o nome Taubaté para o grande Brasil. E Taubaté não reconhece. Eu acho que isso peca. Então o audiovisual é um jeito de reparar isso, e está na sua mão aí. A resposta. Então, pessoal, só tenho a agradecer a vocês, espero que a gente tenha chegado ao objetivo que vocês vieram hoje aqui. Obrigado pelo Mário Jefferson, que sempre está aí incentivando a gente a fazer as oficinas. Às vezes a gente tem... Fazendo comida para nós. Fazendo comida também. E eu acho que a casa está aberta aqui. A Cláudia é uma das que mais produz audiovisual aqui no Vale do Paraíba, sendo mulher, que são raras. E eu acho assim, a Cláudia tem um grande... também, né? Chega junto, ela tem um projeto que ela sonha em fazer
fazer produções só com mulheres de Taubaté. E ela está aí batalhando para isso. Fechou. Ela está batalhando para isso, faz tempo já que ela tem esse sonho. E as pessoas estão vindo, agregando aos poucos. E vamos fortalecer isso, porque o audiovisual feminino é mais sensível, é mais objetivo, e a prática deles no produzir é mais rápido que os homens, porque os homens às vezes só ficam só na cabeça, só indo pro produto. A mulher não, a mulher põe o pé no chão e quer fazer, já é para ontem. O homem pensa muito antes de produzir. Eu acho que é isso. Agora nós vamos entregar os certificados aqui. E a Cláudia faz a entrega, o André, o Jefferson também. Vamos lá? Chama e a gente... Eu chamo, a Cláudia entrega. Vamos lá. Jennifer Caroline Ribeiro. Aê! Você falou alguma coisa, Jennifer? Eu agradeço de coração e agora eu quero viver disso. E o que eu tormentei essa menina, vocês não têm noção. Mari, fala pra fazer, Mari. Eu não tô vendo a inscrição dela. Preciso de mais a Mari aqui também, viu? Preciso puxar as orelhinhas dela, né? Obrigada, parabéns, querido. Vamos fazer muita coisa juntos. Renan Ferreira. Ó, Ferreira. Tem 3 Ferreira aqui. Tem, ó, tá virando a confraria dos Ferreira aqui, viu? Obrigado por você ter vindo, Renan. Tá virando a confraria dos Ferreira, Dedé. Quem está trazendo a família Ferreira? Trazendo a família, Dedé. Fala alguma coisa pra gente. Gente, queria muito agradecer. Não tem nada além do que eu espero, do que eu quero para a minha vida, para a comunidade, do que isso aqui. Eu acho que, assim como poetas, assim como os encontros que eu acredito, tudo que foi falado da questão mais íntima de registro, me tocou muito, assim. E agradeço demais. Obrigado. Joane Ribeiro Garcia. Olha aqui, a gente quer assistir depois o documentário do vô. Eu acho que precisa de um documentário do vô. E é mesmo, manda pra nós as coisas que você faz. Bom, quero agradecer vocês, primeiramente, que se disponibilizam a vir aqui ensinar, porque, infelizmente, viver de cultura é muito difícil. Então, isso, pra mim, é a minha maior dor, assim, que é... Muitas pessoas acabam não vivendo de uma forma confortável, o que é muito triste, porque a gente tem muitos talentos, mas, infelizmente, às vezes não compensa. Então, vocês estarem aqui hoje representa muito pra mim. E fico muito feliz de ter conhecido pessoas incríveis também. Vocês são muito talentosos, espero que todo mundo consiga viver do que acredita. E parabéns especialmente você, que eu acho que fazia muito tempo que eu não via uma mulher do rap me tocar. E eu passei muito tempo acompanhando o rap e as pessoas desistiram. Então eu espero que você continue e que você alcance voos incríveis. Obrigada. Ana Beatriz Meireles Anina. Gente, a Nina é polivalente. Ô, Nina, já vamos um pouquinho mais pro lado do lado. Tudo que vocês puderem, ó, essa aqui é uma produtora cultural incrível. Show. Você pensou, já tá na mão dela. Ô, Ana. Discurso. Ai, que vergonha. Não, eu acho que hoje foi um dia muito gostoso, né? Passou muito... Assim, ontem a gente teve uma experiência muito legal também, mas hoje a gente teve uma outra experiência, sabe? Mais ou menos no mesmo formato, né? Numa proposta igual, mas hoje a gente está indo de outra maneira, né? Do que ontem. É muito interessante isso. E eu acho que isso acontece muito por quem vem, a energia que traz e como faz. Não de melhor ou pior, é o sentido de diferente, sabe? Hoje foi individual, foi único. Foi único, foi muito bom. Obrigadão, viu?
Vamos chamar agora o Fábio José Gama da Silva. O cara que gama. O Fábio foi uma descoberta recente, né? Presente que a Thay trouxe pra nós. Muito bom também. E ó, é nosso e ninguém tasca. E Fabião, você ficou na. Ana, deixa eu ver. Mas também na bolota preta. Chega pra lá. Vai pra cá? Mas é você que fica. Vocês dois têm que Aí. Fabião, fala pra gente aqui um pouco da concepção de hoje. Queria só comentar que eu tenho uma pequena produtora, pequenininha, independente, mas se a gente quiser produzir um clipe, fazer alguma coisa, Renan, produz clipe vamos também, fazer, ó. tem que acontecer. E eu só queria falar também, comentar brevemente que a arte e a cultura, ela está viva e é nossa obrigação manter ela assim. Então eu espero que hoje tenha sido um dia muito produtivo para todo mundo e que a gente cresça muito, continue compartilhando arte, continue fazendo arte. No bom sentido. Mas a gente tem a obrigação de manter isso com muita força. Obrigado. Agora nós vamos aqui, Tainan Gabriele Rodrigues Soares. É Soares ou Soares Rodrigues. Soares Rodrigues. Aí, a luz, a luz. Não pegou nada no chão. Não. Ficou melhor? A Thay é uma pessoa eclética. Pra tudo que precisar também, ó. Ó. Thay. Vai lá, Thay, faz umas palavras. Tá legal. Abracadabra, mentira. Gente, assim, complementando um pouco das perguntas que ela tinha me feito, né? Tá, a Cláudia é maravilhosa pra mim, uma mãezona, me ensina muita coisa, como toda a equipe da TV me ensina, sou muito grata por estar aqui hoje. E quero levar isso pra vida, né? Pro futuro, e quero produzir coisas também, sabe? Sempre mais do audiovisual, da arte, da cultura, sempre gostei da arte. Né? Fiz teatro também, nunca fiz pela FEGO, mas é uma possibilidade a se pensar. Mas eu gosto muito da arte em geral, música, instrumento musical, expressões de arte em geral. É isso, e o audiovisual tá aí para complementar isso, né? Então eu sou muito grata também por estar vivenciando tudo isso com vocês aqui, com todo mundo que tá me passando coisas riquíssimas que eu nunca vou me esquecer. Gratidão. Se precisar de uma festa. DJ! Ah, sou DJ também. Aê, gente, a gente tá com o time completo aqui. Tá vendo? Tem de tudo um pouco. Calma aí, segura aí. Tá caindo só, né? Vamos chamar agora o João Vitor Almeida Rossi. Olha que nome. Vai, Joãozinho. Filho do Francisco Rossi. Nome potente. Esse Geral, também eles falam que é do Reginaldo. Ou sabe o Marcelo Rossi. Esse também é uma descoberta recente. Sabe o que é legal? O network. Que é pra vocês e pra nós também. Deu Deixa eu tirar mais um aqui. A Cláudia tá lá na bolota preta agora. Aí. Vamos tirar a bolota João, preta. fala pra gente umas palavrinhas aqui. Só agradecer pela porta aberta. Eu cheguei aqui de São Paulo, não tinha muita perspectiva, era meio que a ideia de arranjar o primeiro emprego que aparecesse, fiz isso. Mas o que eu sinto que está me proporcionando isso daqui vai muito além de qualquer coisa que eu podia esperar. Muito obrigado. A gente agradece. Tem uma pessoa agora aqui que a gente vai entregar aqui, André Luiz Ferreira Alves. Nossa, Dedé. Ortiz Ferreira Mata. Nossa, Dedé. Peraí. André é pra vereador. Sai da bolota, que eu vou pra cá. Ele é mais conhecido como dono do bairro do Abaeté. Você tá na outra bolota. O Bonfim me pertence.
vi também era uma placa que estava errada, lá pro lado lá, tá até com um corretivo, assim. Jura? Com M. Meu Deus. Então, né, gente, olha, o Dedé é o seguinte, eu tenho mais de 20 anos trabalhando com esse cara aqui. Ele não aprendeu tudo. Meio isso. Mas vamos lá. Meu irmão, meu guarda-costa, ele é meu e eu sou dele. A gente já separou porrada, ele já separou porrada minha na rua, eu já separei porrada dele na rua, a gente atravessou a rua, a Dutra pelo bueiro. Então a gente tem muita história louca junto. E assim, a gente briga pra cacete, tem lá, vai briga. Mas é assim, briga de irmão, a gente... Se alguém falar mal dele pra mim, eu mato. E se alguém falar mal de mim pra ele, eu acho que ele faz o mesmo. Então é por aí. É bom fazer o mesmo. Parceiro de longa data. Fala aí, Dedé, umas palavrinhas. Umas palavrinhas. Dois, três. Tem até uma musiquinha, 3 palavrinhas. O meu afilhado começou a ser alfabetizado com isso. Graças ao universo, nós já estamos fazendo uma alfabetização dele na cultura popular. Então temos tamborzinho, temos circo que a gente leva, né? Cinema e por outras coisas, mas bom, né? Levar na feira. Agora vai vir aí as peças infantis. A gente vai aproveitando para não ficar só nesse 1, 2, 3 aí. Eu acho importante a gente fazer essa troca, né? Porque mais do que a gente tá aqui numa situação de nós estamos ensinando, nós não estamos ensinando, nós estamos apenas transmitindo aquilo que outros já passaram pra gente, né? Alguém falou pra você, vai lá na TV Cidade, pessoa, você gosta de se comunicar, até o pessoal também que gosta, lá você pode exercer. E a gente veio, 2007 isso. Hoje a gente fala isso para as outras pessoas, né? Assim como a gente teve oportunidade de fazer cinema, né? Construir uma carreira no audiovisual aqui na TV Cidade, a gente quer que outras pessoas tenham essas possibilidades. E o mais legal é a gente saber que quando a gente conseguiu convencer alguma pessoa a vir aqui e a produzir, a fazer, e depois essa própria pessoa conseguir andar com as próprias pernas, né? Acho que isso pra gente não tem preço, né? É uma coisa assim que é imensurável. E saber que essa pessoa, de repente, mesmo que ela não esteja mais na cidade, lá onde ela vai, ela produz algo que tem um pedacinho da gente, né? É a mesma coisa que um filho quando vai embora de casa, né? Mas não deixa de ser seu filho, né? E você torce por ele, reza por ele, né? Bate tambor por ele, faz tudo por ele. Você torce para ele seguir bem na vida. Acho que isso é muito bacana. E a gente que por aqui já passaram vários que vieram, nós trocamos experiências, aprendemos muito com eles. Eles se foram, vieram outros, né? E isso que é bacana, achei essa renovação, essa oxigenação, né? Eu, por exemplo, não tinha muito conhecimento de rap. A gente está ensinando a gente. Não tinha conhecimento de música eletrônica, tá? E daqui, o Renan, a gente se encontra aí nas quebradas da vida, né? Você falou da polícia, né? Eu encontrei uma vez o Renan com a mulher chamando a polícia, porque eles iam gravar um curta-metragem para a faculdade, ali perto da antiga Microcamp, a mulher chamando a polícia, que achou que eram moradores de rua. Não esqueça disso. Tudo isso é aprendizado, né? A gente vai tendo essa experiência, então acho que isso é muito bacana, gente. A gente poder trocar isso. Hoje mesmo que nas conversas, nas ações aqui, quanta coisa a gente não aprendeu, né? Inclusive você, já, sua câmera que aproximou e nos afastou do João, né? Várias vezes ali. Que provocação que você fez, né? Muito legal isso.
As palminhas dele. E aí, gente, como o Daniel apresentou-a, né, que é um orgulho a gente tê-la, primeiro como mentora, acho que isso é o principal. Eu não adianta falar para o Jefinho estar na presidência, né, Jefinho? Não adianta falar para o Daniel, o vice-presidente. Gente, TV Cidade, por mais que nós tenhamos, como a Thay falou, uma presença feminina, que sou eu, e a coisa, parece que os homens são a maioria, a TV Cidade é feminina, gente. E isso é muito legal, porque a gente que tem aí, volta de novo lá na história. Eu fui criado dentro do matriarcado, minha mãe está na casa me esperando. Né? Cláudia também, acho que é Daniel, Jefinho aí com a mãe, Thay com a mãe. Então, a essência da TV Cidade é a gente pensar, né, com essa alma feminina que eu acho que é importante. E quem é que traduz melhor isso? É a Cláudia, né? É a moça da TV Cidade, né? Porque o pessoal fala, eu vi a moça da TV Cidade, que nem a moça da TV Cidade, aí, gente, vou fazer um comparativo só pra gente ter uma ideia. Ela é igual o Edson do Brincadeiro. Porque ela é Highlander, ela tá em todo lugar. É verdade. Ela é Highlander. É verdade. Eu vi a moça da TV Cidade no Quiririm, mas parece que a gente encontra com outra pessoa na mesma praça. Eu vi a moça da TV Cidade lá no Bonfim, eu vi a moça da TV Cidade lá no Três Marias. Essa moça da TV Cidade, falar pra você, é uma energia ímpar. É uma energia ímpar. E traduz no que nós temos hoje de material, de importância, né? E o que nós temos hoje também de entendimento de vida, né? De profissão. Como você falou, Nina, é muito fácil, não? Uma mulher que consegue criar os filhos, fazer as coisas, cuidar do marido e colocar a TV no ar, é brincadeira. A gente pode reclamar também que a gente tem as nossas atribuições, mas se a gente olhar para a Cláudia, melhor a gente ficar quieto, né? Quase sempre a gente tem que ficar quieto, porque é difícil. Cláudia, então essa é a nossa homenagem. Tá bom? A você que nos inspira e nos empurra sempre para frente para a gente poder sempre ter dias melhores e lembrar que além de tudo nós somos coletivo, né? Que além de tudo nós estamos aqui por causa daquela senhorinha lá da rua que te encontrou e tantas outras que tem como referência também, né? Gente, é muito valoroso para mim, né, ter vocês todos aqui, é muito valoroso ter a rua como o lugar de trabalho, porque é na rua que a gente conhece vocês, é na rua que a gente conhece outras pessoas de todas as idades, de todos os credos, de todas as cores, em todos os corpos, e eu acho a beleza da comunicação social é essa, né? A beleza da comunicação social é você ter esse poder de interagir com todo mundo, né? Às vezes somos bem recebidos, às vezes não, mas isso não importa. Isso não importa. E construir, né? Eu lembro quando a gente começou a pensar em comunicação comunitária, não foi por conta da lei. A gente já pensava isso antes da lei, a gente já fazia isso antes da lei, só que, graças a Deus, né, teve aí uma lei que possibilitou que ninguém tirasse a gente do nosso lugar. Porque a gente já sabia o que era o nosso lugar antes da lei. A gente já fazia isso antes da lei. Mas porque não tínhamos a lei, as pessoas falavam, mas o que esse povinho aí, o que esse pessoal falando? Uma vez a gente foi participar da Semana da Comunicação na Unital, então tinha grandes nomes da comunicação e uma pessoa falou que TV Cidade era igual ao oxigênio. Estava no ar, mas ninguém via. Né? Então, a gente quer continuar sendo oxigênio, a gente quer continuar sendo oxigênio. Só que assim, o oxigênio de vida, um oxigênio de cultura, um oxigênio de espaço para todas as pessoas, um oxigênio sem pretensão nenhuma, né? Eu acho que ela não sabia o que ela estava dizendo.
porque a gente quer continuar possibilitando que as minorias respirem. Então, ó, querida, a gente oxigênio sim. Dei pra mim, entregar esse daqui. O que eu faço? Chamo ele aqui do meu lado, dou um abraço nele, dou um cutucão no pé dele por onde. Dá uma porrada. Dou uma porrada, vem cá. Isso aqui é uma antiga, né?